Ok, vamos mergulhar nisso. Hoje a gente tem em mãos uma série de acontecimentos que, sinceramente, parecem vir de roteiros diferentes. Completamente diferentes. De um lado, a gente tem um escândalo financeiro com ares de filme de suspense, sabe? Com direito a ex-banqueiro tentando fugir de jatinho e tudo. E do outro, o xadrez político lá em Brasília, com peças se movendo para todo lado ao mesmo tempo. É uma teia bem complexa. A gente tem, por exemplo, a prisão do Daniel Vorcaro, do Banco Master, e como isso pode respingar em governadores importantes, Ibanez Rocha no DF, Cláudio Castro no Rio. E, ao mesmo tempo, parece que o cerco está se fechando em torno do ex-presidente Jair Bolsonaro. E ainda tem uma manobra legislativa do governo atual sobre um tema que, nossa, sempre incendeia o debate, né? A tal da linguagem neutra. Exatamente. Então, a nossa tarefa aqui é tentar puxar os fios certos dessa teia para a gente entender o que está acontecendo de verdade por baixo das manchetes. Certo. Não é só sobre os fatos isolados, mas como eles se conectam. E o fio da meada, o ponto de partida de tudo, me parece que é essa prisão. Sem dúvida. Tudo começa quando a Polícia Federal prende o Daniel Vorcaro, que era o dono do Banco Master, e prende assim praticamente na escada de um jato particular, enquanto ele tentava sair do país. Caramba! Isso já diz muito sobre a gravidade da situação. A acusação principal envolve uma série de crimes financeiros em transações com o BRB, o Banco de Brasília. E o BRB já nos leva direto para a primeira conexão política de peso. O governador do Distrito Federal, o Ibanez Rocha. A análise que a gente tem sugere que a situação dele pode ficar bem complicada. Pode, e os sinais são bem claros. Isso não é especulação, sabe, Jun? O material que a gente analisou mostra que a diretoria inteira... A diretoria inteira? Inteira, incluindo o presidente, que foi indicado pelo Ibanez, todo mundo foi afastado. E o detalhe crucial é que não foi uma decisão política do governador para conter danos. Foi ordem judicial. Foi uma ordem judicial de uma operação chamada Compliance Zero. O nome já é uma ironia por si só, né? Compliance Zero é um nome que, olha, não inspira muita confiança. Mas essa história não fica só ali na esplanada. Ela pega a ponte aérea e aterrissa com tudo no Rio de Janeiro, envolvendo o governador Cláudio Castro. E lá a coisa parece ainda mais grave. É aqui que o roteiro fica surreal de verdade. O Fundo de Previdência dos Servidores do Rio, o Rio Previdência, investiu a bagatela de R$ 1 bilhão no Banco Master. 1 bilhão. 1 bilhão de reais. E o problema é que esse investimento foi feito quando o banco já estava assim com todos os sinais de alerta piscando em vermelho neon. Espera um pouco. Isso precisa ser detalhado. Como assim sinais de alerta? 1 bilhão de reais é o tipo de dinheiro que não se move sem uma análise de risco gigantesca. O que os gestores desse fundo não viram? Essa é a pergunta de 1 bilhão de reais. Literalmente. O mercado financeiro tem seus códigos, né? O Banco Master estava oferecendo CDBs que pagavam tipo 130%, 140% do CDI. Nossa, para quem não é da área, isso é como um carro usado sendo vendido muito, muito barato. Ou tem problema escondido, ou o vendedor está desesperado. No caso, o banco estava desesperado por dinheiro. Então não era um segredo para iniciados, era um sinal público. Totalmente público. E fica pior. Existe o que a gente chama de mercado secundário, onde quem já comprou um título pode revender. Certo. Lá, o pânico era visível. Os títulos do Banco Master estavam sendo negociados a taxas que chegavam a 180%, às vezes 200% do CDI. 200%. É o mercado gritando, me tire daqui, eu não acredito que esse banco vai pagar. É o equivalente a alguém tentando vender uma nota de R$ 100 por 50, só para se livrar dela, sabe? E foi nesse cenário que os gestores do dinheiro da aposentadoria dos servidores do Rio decidiram entrar. Exatamente nesse cenário. É uma lógica que desafia qualquer explicação racional. E a fonte que a gente analisou menciona uma coisa ainda mais irônica envolvendo o Tribunal de Contas do Estado do Rio. Sim, e essa é a cereja do bolo do absurdo. O próprio TCRJ, que é o órgão fiscalizador, alertou o governo Cláudio Castro sobre os riscos gigantescos desse aporte. O próprio TCE. O que torna tudo trágico-cômico é que o TCRJ tem um histórico, digamos, manchado.
Anos atrás, 5 dos seus 7 conselheiros foram presos por corrupção. Então, a análise é direta. Se até uma instituição com esse passado diz que algo é arriscado demais, é porque a situação é catastrófica. Exato. Diante disso tudo, de todos esses alertas, qual foi a defesa do governo do Rio? Eles devem ter apresentado alguma justificativa. A justificativa oficial, via nota, foi de uma fragilidade que impressiona. Disseram basicamente que o Rio Previdência fez a operação porque o Banco Master era uma instituição autorizada e fiscalizada pelo Banco Central. Só isso? É como justificar pular de um prédio dizendo que a lei da gravidade existe. Não faz o menor sentido como defesa para uma decisão de investimento desse porte. Ok, então o resultado prático disso tudo para os verdadeiros donos do dinheiro, os servidores públicos que contribuíram a vida inteira para esse fundo, qual é? E aqui está o ponto mais cruel que a análise destaca. A perda não é só de dinheiro, é uma quebra de contrato social. O dinheiro da aposentadoria de um servidor, que deveria ser o investimento mais seguro do mundo, foi apostado como se fosse ficha de cassino. E não tem proteção, né? Nenhuma. O Fundo Garantidor de Crédito, o FGC, protege o pequeno investidor, pessoa física, até R$250 mil. Ele não foi feito para cobrir um rombo bilionário de um investidor institucional. Então, na prática, esse dinheiro evaporou. Puxa vida. A especulação que o material levanta é que, em breve, talvez a gente veja delações premiadas explicando por que havia tanto interesse político em salvar um banco que já estava afundando. E essa teia de aliados políticos em apuros levanta uma questão maior, não é? A análise que recebemos parece sugerir que, com o cerco se fechando em figuras como Ibanez e Castro, a pressão sobre o centro desse universo político, o próprio ex-presidente Bolsonaro, se torna quase insustentável. Exatamente. Os eventos não acontecem no vácuo. A percepção de que uma prisão do Bolsonaro é uma possibilidade real, ela se intensificou tanto que a gente viu o filho dele, o deputado Eduardo Bolsonaro, aquele vídeo em inglês, gravando um vídeo em inglês num apelo quase desesperado por ajuda externa aos Estados Unidos. É um sinal bem claro da temperatura da crise. E, para entender como se chegou a esse ponto, o material que a gente analisou faz uma retrospectiva interessante. Volta lá para uma entrevista de 2019. Sim, uma entrevista com a jornalista Daniela Lima, que é muito, muito reveladora. Ela faz a pergunta mais direta possível. O senhor aceita o resultado da eleição se for derrotado? Uma pergunta de sim ou não. Para qualquer democrata, sim, mas a resposta dele é uma evasiva que diz tudo. Ele não diz nem que sim nem que não. Ele muda o foco da conversa. Para onde ele leva? Ele muda completamente o critério de legitimidade. Em vez de se basear nas urnas, na contagem oficial, ele diz que a régua dele é o sentimento que eu tenho nas ruas. Ele argumenta que, como era recebido por multidões, ele necessariamente teria mais votos. Ah, a tese do data-ruas. Exato. E que se o resultado oficial não batesse com essa percepção pessoal, algo estaria errado. Ele nunca se comprometeu a aceitar um resultado que contrariasse esse sentimento. Isso cria um contraste brutal com o comportamento histórico dos oponentes dele, um ponto que a nossa fonte faz questão de destacar. Um contraste gritante. A análise lembra que a esquerda, por exemplo, perdeu para o Collor, para o Fernando Henrique 2 vezes e nunca houve um questionamento da lisura do processo. O exemplo mais recente é o do Fernando Haddad, em 2018. Sim. Por volta das 9h30 da noite do domingo da eleição, com a apuração ainda rolando, ele já estava no Twitter. E a mensagem não era de contestação. Era de concessão, exato. Ele desejou sucesso ao presidente eleito, disse que o Brasil merece o melhor. No dia seguinte, perguntaram se ele ia ligar para parabenizar o Bolsonaro e ele disse que já tinha feito pela rede social e que estava voltando a dar aula. É a imagem da normalidade democrática. É isso. A vida continua, as instituições funcionam. E é essa dissonância que a análise sublinha com muita força. De um lado, um que volta para a sala de aula. E do outro, segundo o material, um presidente derrotado que estaria envolvido na impressão de uma minuta de golpe dentro do Palácio do Planalto, em convocações de comandantes militares e no incentivo a bloqueios de estradas. São duas reações opostas à mesma realidade. A derrota. É fascinante ver esse xadrez, né?
De um lado, essa briga judicial e policial que domina as manchetes, mas a análise que temos aqui aponta para outro tabuleiro, um mais silencioso, onde o governo atual parece ter feito uma jogada muito calculada. Sim, numa guerra cultural. Enquanto todo esse furacão se desenrola, o presidente Lula sanciona uma lei que proíbe o uso da chamada linguagem neutra, o todes, o elo, em documentos e cerimônias oficiais do governo. E a análise que a gente leu descreve essa jogada como um golaço estratégico, sem meias palavras. É gigante. A lógica é a seguinte: a pauta da linguagem neutra era um dos combustíveis favoritos da oposição para mobilizar a base deles. Entendi. Era o exemplo perfeito que eles usavam para pintar o governo como ideológico, desconectado do povo, focado em pautas de costumes. Era uma arma retórica muito eficaz para eles. Então, ao proibir o uso oficial, o governo essencialmente tira essa arma da mão deles. Desarma a narrativa. Precisamente. A lei é muito simples. Ela basicamente diz: exige à administração pública federal seguir a norma culta padrão da língua portuguesa, aquela do vocabulário ortográfico, o VOLP, e do acordo ortográfico, ponto final. E com uma canetada resolve a questão. Resolve no âmbito oficial. Mata o argumento pela raiz. A oposição não pode mais acusar o governo de impor uma linguagem que o próprio governo proibiu em seus documentos. A fonte descreve como golaço. E, do ponto de vista estratégico, eu entendo. Mas essa jogada não tem um custo. Ao ceder preventivamente numa pauta de costumes, o governo não corre o risco de frustrar uma parte da sua própria base, que vê a linguagem neutra como uma questão importante de inclusão? Essa é uma observação excelente. E a análise que a gente tem foca estritamente no cálculo político pragmático. A aposta do governo parece ser que o ganho em neutralizar um ataque constante da oposição é maior do que o desgaste com setores da própria base. É uma escolha de qual batalha lutar. Exatamente. E o autor da fonte vai além. Ele sugere que esse tipo de pragmatismo, se aplicado a outras áreas, poderia ter um efeito político enorme. Em que sentido? A opinião expressa é que, se o governo adotasse essa mesma frieza estratégica em outras frentes, sua aprovação popular poderia decolar, superando fácil 60%. Nossa. Essa projeção se baseia na visão de que a economia está com dados positivos, emprego, inflação controlada, mas que o governo muitas vezes se perde em batalhas de comunicação que o afastam do eleitorado mais amplo. A lei da linguagem neutra seria um exemplo de como focar no que une, uma visão bem clara sobre estratégia. E falando em estratégias, vamos voltar para que parece estar chegando ao clímax, a possível prisão do Bolsonaro. A discussão esquentou por causa de uma reclamação do Paulo Figueiredo, sim, um comentarista alinhado ao ex-presidente. Ele foi a público reclamar de uma suposta reunião clandestina para tratar do assunto. Isso nos força a pensar sobre o que realmente significa clandestino. Certo. A reunião em questão foi entre o ministro do STF, Alexandre de Moraes, o comandante do Exército, general Tomás Paiva, e o ministro da Defesa, José Múrcio. O que, por definição, não parece nada clandestino. São os chefes de instituições da República conversando. Exatamente. Chamar essa reunião de clandestina não faz sentido. É institucional. A análise faz uma comparação muito forte. Clandestino seria imprimir uma minuta de golpe de Estado na impressora do Planalto e levar para os comandantes para anular uma eleição. Isso sim é um ato clandestino. Isso é fora da legalidade. Uma reunião entre um ministro do STF, um ministro da Defesa e o comandante do Exército para coordenar uma ação judicial é o Estado funcionando. Ok, então não é clandestina. Mas o que significa uma reunião dessas acontecer? Qual seria o propósito de juntar essas três figuras? É aí que a coisa fica séria. A especulação da fonte, baseada no que o próprio campo bolsonarista estava dizendo, é que a pauta não era mais para discutir se haveria uma prisão. Mas sim o como. Exato. A pauta era acertar a logística da prisão de Bolsonaro e de outros militares de alta patente envolvidos nas investigações. Detalhes práticos, então. Exatamente. Questões como: onde a detenção aconteceria? Seria num quartel, numa instalação militar especial ou numa prisão comum? Como seria a custódia? Entendi. Como juiz do caso, o ministro Alexandre de Moraes precisaria, por lei e por protocolo, coordenar esses detalhes com o Ministério da Defesa e com o Comando da Força. É um procedimento padrão para prisões de militares.
E o ponto central da análise, então, aqui, o ponto central é este. O fato de a conversa já estar nesse nível de detalhe logístico, nesse altíssimo escalão, é o maior indicativo de que a decisão política e jurídica sobre a prisão já foi tomada. O que estaria em discussão agora não é mais o se, é o como e o quando. Então, o que tudo isso significa quando a gente junta as peças? De um lado, um escândalo financeiro que revela uma gestão de risco aparentemente inexistente em fundos de pensão, expondo dinheiro de servidores a perdas bilionárias. De outro, as consequências se materializando para uma liderança política que, segundo as fontes, desafiou as regras do jogo, e no meio disso um governo tentando navegar nessas águas com movimentos táticos. E a reflexão que fica, a partir da análise de todo esse material, é sobre uma conexão profunda e perigosa. A conexão entre a má gestão do dinheiro público e o discurso que ataca a legitimidade das instituições. Interessante. A confiança no sistema parece ser erodida por dois caminhos ao mesmo tempo: por ações financeiras que tratam a poupança de uma vida como uma aposta de risco e por narrativas que minam a crença no processo democrático. Então fica uma questão para se pensar, né? Fica a questão como essas duas frentes, a da má gestão financeira e o do ataque político, se retroalimentam. E o que acontece com o país quando a confiança da população em quem cuida do seu dinheiro e em quem cuida do seu voto é destruída ao mesmo tempo.